Lá vamos nós para a nossa última tutoria, certinho? Tem um trem aqui, a gente tá mexendo o saco. Vamos lá então. Os assuntos, eles são meio que nada a ver um com o outro, então não importa a ordem como vocês estudem, a gente consegue entender do mesmo jeito. Vamos começar então falando um pouquinho sobre a demência vascular. Eu comentei um pouco dela na aula de Alzheimer com vocês, né, um resuminho dela, mas vamos falar um pouquinho mais aprofundado agora. Existem alguns tipos de demência que são mais comuns no paciente idoso. Claro que a mais prevalente é a doença de Alzheimer, o mal de Alzheimer. Mas nós também temos a demência vascular, também tem a demência frontotemporal ou frontal, demência do lobo frontal. E também tem a demência dos corpos de Levy. São essas quatro as mais importantes dentro do paciente idoso. A gente vai estudar então com enfoque o Alzheimer e a demência vascular agora, certo? São as duas que vão cair na prova de vocês porque são as mais importantes. Então é essa que vocês vão ter que conhecer. Quando a gente fala de demência vascular, lembrem-se sempre do conceito demência. O que o idoso precisa para ele entrar no quadro de demência? Ele precisa ter uma perda cognitiva importante. O que significa perda cognitiva? O que é a cognição? É uma ampla lista de coisas que esse idoso essa pessoa, né, pode perder. Eu estou dizendo sobre fala, movimento, articulação de ideias, pensamentos, execução de atividades, destreza, habilidades, tudo isso entra na cognição. E esse paciente agora vai perder essas habilidades que ele tinha por algum insulto vascular cerebral que ele sofreu. Ele vai ter algum problema nos vasos do cérebro, e esse problema nos vasos do cérebro vão causar uma deficiência, uma morte, uma lesão neuronal, e essa morte, lesão neuronal, vai culminar em perda de capacidade, perda de raciocínio, perda de habilidades cognitivas desse paciente. Então era uma pessoa que antes falava, antes andava, trabalhava, fazia contas, comprava, mandava na própria vida, conseguia ter autonomia e independência. E agora, após o insulto vascular, não consegue mais. Após o processo pelo qual ele passou, não consegue mais tomar banho, não consegue mais se limpar e tudo mais. Então, quando eu falo de demência vascular, eu estou falando de um evento agudo. Isso é muito importante. A demência vascular é um evento agudo e ela surge sempre após um insulto vascular. Não dá para você ter uma demência vascular sem ter passado por um processo de lesão, de doença vascular cerebral. Então tem que ter acontecido algum processo patológico vascular cerebral para culminar na demência vascular, tudo bem? Então é um processo mais ou menos nesse raciocínio que a gente tem que pensar. Então, para diferenciar da doença de Alzheimer, primeiro que no Alzheimer ele é crônico, extremamente crônico, não precisa ter acontecido um evento desencadeante anterior. E na demência vascular, a gente tem um evento anterior e geralmente essa demência não é progressiva. A demência vascular não é uma coisa assim que você tá ruim agora e você vai ficando mais ruim, mais ruim, mais ruim. Não. Você perdeu aquela habilidade, é isso. O que pode acontecer da perda dessa habilidade, provocar outras coisas, do tipo, se tive um AVC, perdi o movimento das pernas. E aí agora o cara que não consegue mais se mexer, não consegue mais andar, esse cara vai cair numa síndrome da imobilidade, esse cara vai ter depressão. Então existem consequências dessa demência vascular, mas ela não é progressiva. Quando acaba o insulto vascular, o cenário vai ser aquele que se formou, tudo bem? Então é importante a gente pensar isso. O livro traz esse conceito, que é uma doença com comprometimento cognitivo resultante da doença cerebral vascular ou lesão cerebral isquêmica hemorrágica, certo? Então, é isso que vai acontecer. Precisa-se haver um comprometimento cognitivo resultante desse dano vascular. As causas vasculares são responsáveis por 1/3 das demências. Isso é bastante coisa, né? Cerca de 33% das demências decorrem dos insultos vasculares. Só que tem um detalhe, isso aqui não é uma doença restrita ao idoso, assim como nem o Alzheimer é. Só que o Alzheimer, por ele ter um desenvolvimento crônico, é difícil pessoas mais jovens terem, porque a doença em si, ela precisa de muitos anos para acontecer.
Então vai ser mais raro pacientes mais jovens terem Alzheimer. Por isso é uma doença mais restrita à população idosa. Agora, a demência vascular não. Todo mundo que sofreu um insulto vascular, um AVC, as coisas que a gente vai falar agora, é uma pessoa que pode ter. Então eu, por exemplo, 24 anos, sofri um AVC agora. Eu posso ficar demente, posso ter uma sequela do meu AVC e me tornar uma demente vascular, certo? Por conta do meu insulto vascular. Mas, como a maioria dos eventos vasculares cerebrais acontecem na população idosa, obviamente essa doença é mais prevalente na população idosa, certo? É um quadro mais prevalente na população idosa. Mas porque os vasos sanguíneos dos idosos têm uma maior propensão em sofrer insultos, algum tipo de problema. Mas não significa que o meu vaso jovem não possa sofrer. E se sofrer, eu posso me tornar uma demente vascular também, certo? Existe um outro termo que a população vem falando hoje em dia, que não é só demência vascular, que é o comprometimento cognitivo vascular. É quando esse paciente ainda não possui os critérios completos para ser classificado como um demente vascular, mas já possui certo prejuízo cognitivo. Então é aquela pessoa que ainda não chegou lá, não é tão grave ainda para poder bater o martelo e falar, pá, demente vascular, mas é uma pessoa que já apresenta declínio da cognição, apresenta já prejuízos nesse sentido, certo? Aí vocês podem me perguntar, a pessoa não chegou aos critérios ainda. Tá, mas quais são os critérios? É muito difícil isso. Existem 1 milhão de critérios, 1 milhão de scores. Por isso que nos objetivos de vocês nem tem diagnóstico de demência vascular. Pede mais pra gente abordar a parte fisiopatológica, a parte de entender os sintomas e tudo mais, do que o diagnóstico propriamente dito. Porque existem várias tabelas de diversas fontes, não há um consenso na literatura. E quando eu digo diversas, eu quero dizer, tipo assim, 10 scores diferentes para classificar a demência vascular. Então não existe um consenso na literatura, portanto não se preocupem com isso agora. O que vocês têm que entender é como suspeitar de uma demência vascular na pessoa. O que meu paciente vai ter, qual é o perfil que ele vai ter para eu suspeitar que ele tenha uma demência vascular, certo? Então isso é importante a gente pensar. Vamos entender as causas, e aqui a gente vai falar bastante sobre a fisiopatologia e eu vou explicando para vocês. Vamos lá. Causas. A principal causa, a grande causa da demência vascular é o infarto, certo? O acidente do infarto, acidente vascular cerebral, o AVC. Esse infarto é uma palavra muito interessante, porque muitas pessoas entendem o infarto só como um evento do coração. Mas não, gente, tudo infarta. Coração infarta, fígado infarta, intestino infarta, tudo infarta. Todos os órgãos infartam. O infarto significa a isquemia, que vai causar uma hipóxia, que vai necrosar aquela região e vai matar, vai morrer. O infarto é a morte por falta de sangue. Então, o seu cérebro, quando a pessoa tem um AVC isquêmico, para de chegar sangue lá no cérebro, ou seja, aquela porção infarta. Aquela pedaço que parou de receber sangue, vai infartar e vai morrer, certo? Então, uma das coisas bem importantes, a gente precisa ter esse conceito dos infartos. O que pode infartar? Os vasos de grande calibre, de modo que eles cortam a circulação para o cérebro. Então, isso é um problema. Obstrução desses vasos também é um problema. Quando eu digo obstrução, aqui eu estou falando agora das ateroscleroses, que é quando a gente tem o acúmulo de gordura na parede dos vasos sanguíneos, certo? Elas são um insulto vascular. As arterioscleroses, elas são problemas vasculares, porque elas significam um acúmulo de gordura na região da parede do vaso. Então, ela por si só já é um problema vascular. E conforme ela vai crescendo, ela já começa a dar uma obstruída lá na passagem. Começa a mandar menos sangue lá para esse cérebro. Mas aí vai chegar uma hora que esse paciente, essa placa, ela vai explodir. Por que a placa explode? Porque o paciente teve um pico de pressão, teve um pico de glicemia, uma infecção, um processo inflamatório muito intenso. Essas coisas desestabilizam a placa e fazem ela estourar. O problema é que quando uma placa estoura, ela, que agora já está madura, cheia de vasos sanguíneos dentro dela, olha como é complexo. A placa em si vai ser formada na parede de um vaso sanguíneo. Quando ela é formada, microvasos surgem para nutri-la. Então, quando ela estoura, quando ela rompe, esses microvasos começam a sangrar para dentro do próprio vaso principal. E o problema é que esse sangramento ativa a cascata de coagulação. E quando se ativa a cascata de coagulação, a gente tem formação de coágulos e trombos. E esses coágulos e trombos se desprendem
e vão cair lá em vasos importantes pequenos cerebrais, causando as obstruções. E aí nós temos o AVC isquêmico, quando a gente tem essa obstrução desse vaso sanguíneo, certo? Então, é o principal fator. Aqui é interessante porque, quando a gente fala de coração, quando o coração infarta, geralmente esse coração já tem essas placas de gordura nas coronárias, nos vasos que irrigam o coração, e quando essa placa se rompe, forma-se o trombo, e aí esse próprio trombo obstrui a coronária. Quando a gente fala de cérebro, quando a gente fala de infarto no cérebro, que é o AVC, ele geralmente não tem as placas de gordura associadas a ele. O que acontece é que essas placas de gorduras ou esses trombos são formados em outras partes do corpo e por meio da circulação sanguínea chegam lá, certo? Aí eles vão chegar lá no cérebro. Então, quando a gente fala de infarto cerebral, ou seja, o AVC isquêmico, esse trombo, ele chegou ao cérebro, ele não foi formado lá. Diferente do coração. Geralmente, o trombo do coração é formado no próprio coração, graças à ruptura das placas de gordura, que geralmente estão presentes nas coronárias, certo? Então, uma coisa para vocês não se esquecer. Infartos lacunares múltiplos. Às vezes, a artéria lá que está irrigando aquele cérebro, a principal tá boa, a principal não tá obstruída, não tá infartada, não tem problema nenhum. Mas as filhas dela começam a sofrer problemas, porque a artéria é grande, né, a grandona grossa, ela vai se bifurcando, ela vai se dividindo e formando pequenas artérias lacunares. Essas artérias lacunares são elas que vão se infiltrar lá entre os neurônios para conseguir fazer a irrigação. Aí acontece que essas artérias lacunares também podem sofrer infartos. E aí nós temos os infartos lacunares que ficam mais ou menos assim no exame, ó. Ficam vários pontinhos difusamente espalhados, ó. Vários pontinhos difusamente espalhados. Não é esse aqui da periferia, isso aqui é outra coisa. Tô falando que ficam vários pequenos pontinhos espalhados, certo? Agora eu mostro essa imagem pra vocês aqui, ó. Você olha esses 3 pontinhos aqui, o que você me fala? Esses 3 pontinhos aqui são um infarto? São um AVC? É uma hemorragia? Não, gente, lembra lá, né? Das calcificações fisiológicas do cérebro. Aqui nós temos os plexos coroides, que formam o líquido... Como fala? O líquido... Tá vendo só o líquido amniótico na minha cabeça por causa de ó. O líquor, que forma o líquido cefalorraquidiano, que irriga toda a região do cérebro. São os plexos coroides que são formados. E aqui no meio a gente tem a glândula pineal. Aí lembra que ela sofre calcificação que a gente falou? Então isso aqui não é. Isso aqui é a calcificação fisiológica. Agora esses pequenos infartos lacunares aqui, ó. Por que tá preto e não tá branco? Porque o AVC isquêmico, a isquemia, fica preta na tomografia. A isquemia fica preta na tomografia e o sangue fica branco. Então, se fosse um AVC hemorrágico, estaria com a bolha de sangue lá, como é aqui, ó. Nesse daqui a gente tem um hemorrágico, certo? Então, os infartos lacunares são isso, ó. São pequenos infartos múltiplos e soltos, que talvez se eles acontecessem sozinhos, não dariam problema. Mas a questão é que são tantos ao mesmo tempo e em vários locais que a somatória gera uma consequência ruim, gera um problema, certo? Que é a doença, pode vir a causar essa demência. Vários pequenos lugarzinhos sendo insultados, o conjunto da ópera pode dar esse problema aí. Se a pessoa sofreu um infarto único, mas foi numa posição importante, foi num local importante, foi justamente lá na área de Broca. Essa área é responsável pela fala. Ou foi lá no córtex da audição, perde a audição. Foi lá na região do córtex que controla os movimentos. Foi lá na região dos núcleos da base. Então, dependendo da região em que aconteceu, e obviamente do tamanho dessa área de infarto, a gente pode vir a cursar com uma demência. Esse paciente pode perder a habilidade. Essa habilidade perdida, ela nunca mais vai ser recuperada? Pode ser amenizada com fisioterapia, com estímulos. Por quê? Os neurônios vão nascer de novo? Não, o neurônio não nasce de novo. Mas novas sinapses são formadas, novas comunicações são formadas. Então, aquela área que morreu ali no meio, ela morreu. Nunca mais você vai ter neurônio naquela região. Mas o que acontece? Os neurônios que estão aqui, eles conseguem fazer novas conexões por fora e ativar aqui por trás, fazendo esse atalho. Então, novas sinapses são feitas e aí as coisas podem amenizar, certo? Mas a pessoa nunca mais vai voltar a ter neurônios naquela região. Hemorragias também são um problema. Então, quando a gente fala do AVC, a gente está falando de AVC isquêmico e hemorrágico, por 2 motivos.
O isquêmico é mais fácil de entender o porquê que ele gera problemas. Pelo simples fato de que falta sangue ali, chegou um trombo naquela artéria de algum lugar, ou veio de uma trombose venosa profunda nas pernas. Vai que essa pessoa, ela formou o trombo lá na perna, o trombo se desprendeu, veio para o pulmão e causa embolia pulmonar. Ou sobe para o cérebro e causa um AVC. Ou é um trombo formado no coração que se desprendeu e foi para o cérebro. Não importa. Importa que existe uma patologia de base em algum lugar desse organismo, que formou-se os trombos, pode ser inclusive uma infecção, em que existe a coagulação intravascular disseminada, como acontece nos pacientes com Covid, por exemplo. Então, há a formação do trombo em algum lugar do corpo por algum processo patológico. Esse trombo se desloca pela circulação e ele cai na cagada numa artéria cerebral. Aí essa artéria vai ficar, dependendo do calibre dessa artéria, o tamanho do trombo bate ali e puf, obstrui. Quando ele dá essa obstrução, a gente tem um AVC isquêmico, porque daí para de chegar sangue para lá e a área onde aquela artéria estava irrigando morre de isquemia, morre de falta de sangue. E ela morreu, levou com ela todas as funções que ela fazia, que são funções que nunca mais serão 100% recuperadas, certo? Pegando um parênteses aqui, que não tem muito a ver com esse assunto, mas é importante, eu estou citando para vocês o AVC isquêmico, né? O acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, AVE, isquêmico. Ele tem um primo meio do bem, chama AIT, acidente isquêmico transitório. Qual é a diferença do AIT para o AVC isquêmico? A diferença é que o AIT é transitório, como o nome diz. Chegou um trombo lá. Só que na hora que esse trombo chegou, ele tampou aquela artéria, cortou o fluxo sanguíneo, mas por alguma sorte do destino, aquele trombo se desfez e saiu de lá. Ele foi quebrado por alguma coisa e conseguiu sair. Se ele saiu, a artéria voltou ao fluxo de sangue normal, a tempo de impedir a morte daqueles neurônios. Isso é o AIT. É quando o paciente apresenta sintomas, mas são sintomas reversíveis. Eles acabam, eles solucionam, porque o sangue volta a circular. Então, esses pacientes não vão cursar com a demência vascular, diferente daqueles com AVC isquêmico que podem cursar. E quando a gente fala de hemorragia, qual é a diferença? A hemorragia cerebral, ela tem dois problemas. Primeiro, o sangue é irritadiço. O sangue irrita mucosas. Se o sangue cai na cavidade abdominal, ele irrita o peritônio, causa muita dor. Se o sangue cai no cérebro, em contato com o parênquima cerebral, isso dói muito, o sangue é muito irritativo, causa-se grande processo inflamatório local. Então, a presença do sangue banhando todo aquele cérebro aumenta a pressão intracraniana, é tóxico, é irritativo. Então, o sangue ali, por si só, já mata neurônios. E outro problema é que, se aquela artéria explodiu, o sangue que ela estava levando para algum lugar, agora foi derramado ali naquele cérebro. Isso significa que o sangue não vai mais chegar onde ele devia chegar. Então, o AVC hemorrágico pode culminar num AVC isquêmico, pode se tornar também um AVC isquêmico. Consequências, né, de um AVC isquêmico. Então, os eventos hemorrágicos e isquêmicos cerebrais, ambos causam isso, certo? Outros problemas que não têm a ver com hemorragia ou isquemia. Vasculites inflamatórias. Existem algumas doenças que inflamam os vasos sanguíneos, inclusive os vasos sanguíneos cerebrais. Qual é o problema disso? Tudo que inflama, edemacia. Um vaso sanguíneo inflamado, ele vai inchar. E se ele vai inchar, ele vai reduzir o volume que ele consegue carregar de coisas. Porque eu tenho todas as paredes inchando, quando as paredes incham, elas apertam o espaço lá dentro. Então eu vou ter menos sangue circulando. Se eu vou ter menos sangue circulando, menos sangue irrigando esse cérebro, como consequência, esse cérebro entra em isquemia. Síndrome dos anticorpos anticardiolipina. Isso aqui, esse assunto, ele vai estar mais presente na vida de vocês quando vocês forem estudar GO lá pra frente. Mais precisamente no internato mesmo. Mas esses anticorpos é uma situação sanguínea, adquirida, é aquelas trombofilias, não tem que a gente fala? É uma trombofilia adquirida, é a SAF que fala, que é um conjunto de anticorpos antifosfolipídios. Qual é a ideia? Vou ilustrar para vocês. Síndrome dos anticorpos anticardiolipinas. Os anticorpos anticardiolipinas são anticorpos antiparede, antimembrana plasmática. A cardiolipina está presente em algumas membranas plasmáticas.
Se eu produzo anticorpos anticardiolipinas, eu estou produzindo anticorpos antimembrana plasmática. Se o anticorpo se fixa nessas membranas plasmáticas, o que os meus macrófagos entendem? Que podem matar aquela célula, porque se tem anticorpo que grudou nela, porque ela é do mal. Então, você vai lá e começa a destruir as membranas plasmáticas das células e, consequentemente, a célula morre. Se a célula morre, desencadeia o processo de lesão celular e todo o processo de lesão celular ativa a cascata de coagulação. Então, nós temos a cascata de coagulação sendo ativada por esse insulto celular e quando a gente ativa a cascata de coagulação, a gente forma coágulos, a gente forma trombos. Isso, formando esse trombo, ele pode ir para onde ele quer e bem entende, certo? Mais ou menos por aí que vai ter a fisiopatologia da demência vascular. E o que eu vou encontrar nessa criatura? Primeiro, esse paciente vai ser um paciente com múltiplas comorbidades. Um paciente que chega a ter uma demência por insulto vascular, ele tem que ter causas de insulto vascular. O que pode causar um insulto vascular que pode levá-lo a uma demência por sequela desse insulto vascular? Hipertensão arterial é o carro-chefe do AVC hemorrágico. O paciente faz um pico de pressão e aí dá um pico de pressão cerebral e a artéria explode. Diabetes, que é uma doença com complicações vasculares. Hiperlipidemia, que é o excesso de colesterol ruim. Tabagismo, que é um inflamado crônico. Fibrilação atrial, isso é legal. O que é a fibrilação atrial? Na fibrilação, ó, o coração, vou abrir aqui, peraí, um negócio. Ó, o coração tá lá, lindo e maravilhoso, bonitinho. Aí nós temos aqui átrios e ventrículos, né? Aí não sei se vocês se lembram, mas bem aqui assim, ó, fica o nó sinoatrial e bem aqui assim fica o nó atrioventricular, né? Aí a gente tem aqui os feixes internodais, feixes de His, fibras de Purkinje para fazer o choque elétrico nesse coração. Qual é a ideia? O nó sinoatrial dispara o potencial de ação, esse potencial de ação é conduzido pelas fibras de Purkinje, ou pelos feixes internodais, para mandar esse impulso elétrico aqui pro nó atrioventricular. Só que enquanto ele faz isso, ele também dá uma disseminada nesse choque aqui no átrio para promover a contração atrial, a sístole atrial. Então, o impulso não saiu do sistema de condução ainda. Percebam, o impulso ele está nascendo no nó sinoatrial, esses feixes apenas conduzem o estímulo que vai chegar numa célula cardíaca e induzir a contração. Vai descer pelos feixes internodais, vai chegar no nó atrioventricular, feixes de His, fibras de Purkinje, célula do coração, promove contração. Beleza? Então, essa é a historinha que acontece. No paciente com fibrilação atrial, é bastante comum que esse paciente já tenha passado por exemplo, um infarto anterior, coisas do tipo cicatriz coronariana. O que vai rolar? Por algum desses motivos, geralmente um infarto anterior, que matou um pedaço desse coração e necrosou, depois cicatrizou e virou tecido de fibrose. Bem aqui assim a gente tem uma área de fibrose nesse coração. Essa área, seja por isso que eu tô falando, por ser uma área de fibrose ou por qualquer outro motivo, ela resolve disparar potencial de ação também. Então agora esse átrio, enquanto ele está recebendo a informação que é para ele contrair de acordo com o nó sinoatrial, ele também está recebendo informação desse ponto aqui. Porque lembram vocês que as células do sistema de informação de impulso, elas são células cardíacas, elas são miócitos. Só que são miócitos especializados em produção de impulso elétrico. Mas essas células que eu estou pintando de verde, elas são tão células musculares cardíacas como qualquer outra. Elas só são mais habilidosas, mas elas são células musculares. Isso significa que toda célula muscular tem capacidade de gerar impulso elétrico. Porque elas são iguais, só que elas não são tão sensíveis aos íons como essas outras aqui, que nasceram assim por natureza. Agora, se der um BO aqui, der um rolê e essa célula adquirir essa capacidade extra, esse plus, de se tornar geradora de impulso, esse impulso pode ser gerado em qualquer parte do coração, porque todo mundo faz parte do mesmo grupo celular. Então, nesse caso, esse átrio, além de receber impulso elétrico do sistema normal, ele recebe impulso elétrico agora desse outro pedaço aqui. O que vai acontecer? Ele recebe um choque mandando contrair, daqui, né? Daqui de cima. Um choque mandando contrair. Pá, sístole atrial. Aí depois da sístole, ele vai para diástole, para se encher e depois contrair de novo. Só que na hora que ele tá começando a encher, vem essa parte atrevida aqui e manda ele chocar de novo.
Aí ele acabou de fazer uma sístole, aí a hora que ele vai tentar fazer a diástole, pá, vem outra sístole, outra sístole, outra sístole. De modo que agora o átrio, ele não faz esse movimento contrátil. Ele fibrila, ele treme de tanto choque que ele tá levando. Vem choque de cá, vem choque de cá, vem choque de lá. Vai formar o que a gente chama de circuito fechado aqui, ó. O choque, ele vai ficar rodando aqui dentro desse átrio, nas células do átrio. Então, o átrio não vai se contrair de uma forma eficiente. Ele vai fibrilar, ele vai tremer. Qual é o problema disso? Se esse átrio está tremendo, ele não está fazendo sístole. Se ele não faz sístole, aqueles 20% de sangue que a sístole atrial manda para o ventrículo, não vai acontecer. Lembram vocês que na hora que essa válvula aqui se abre, o sangue despeja naturalmente para o ventrículo. 80% vai para o ventrículo. Mas os outros 20% que faltam precisam ser jogados para o ventrículo pelo átrio. O átrio contrai e manda os 20% restantes. Agora não vai ter mais isso, porque o átrio não está contraindo. Se o átrio não contrai, esses 20% que faltam, eles ficam meio que sambando dentro do átrio, junto com a fibrilação. Então, eu vou ter sempre um volume de sangue meio que, entre aspas, parado nesse átrio. Ele não vai circular. E sangue parado forma trombo. Toda vez que eu tenho sangue parado, eu tenho chance de formar trombos. Então, aqui nesse átrio em fibrilação, eu não vou ter sangue circulando da maneira correta. E o sangue parado faz com que se forme nos coágulos sanguíneos, agregado plaquetário, somado da rede de fibrina, ou seja, cascata de coagulação, formação de trombos e pronto, fudeu. Esse trombo agora pode perfeitamente cair nesse ventrículo, sair daqui para lá no cérebro, causar isquemia, certo? Então esse paciente vai ter uma cardiopatia isquêmica. Lembra que eu falei que geralmente esse coração fibrilado, ele é um coração que passou por um infarto anterior? Ele já sofreu um infarto e aquela área que morreu do coração, porque assim, nem todo infarto mata os outros, né? Depende da área que infartou do coração, depende do tamanho dessa área de infarto. Dá pra você infartar e sobreviver, mas aquele pedaço do coração que morreu, morreu, não recupera. Mas dá pra fazer. Só que daí agora aquela área é uma potente área de formadora de impulso elétrico. Então, é possível que esse paciente evolua com a fibrilação atrial. Então, esse paciente já tem uma cardiopatia isquêmica, já tem uma ateromatose periférica. Lembra que eu falei pra vocês que os coágulos que obstruem a passagem de sangue pro cérebro, eles vêm de outro lugar? E nesse outro lugar que a gente tem a placa de ateromatose. É nas pernas, é nos braços, é no coração, que são geradas em outro, é nas ilíacas, são geradas em outro lugar e o trombo caminha pela circulação até chegar lá no cérebro. Antecedentes de isquemia cerebral transitória. Lembra do AIT que eu falei pra vocês? Que é aquele acidente que acontece momentaneamente? Chegou um trombo ali, esse trombo obstruiu a circulação sanguínea por alguns segundos, gerou sintomas desse problema, mas aí ele foi embora, ele foi quebrado por algum motivo, a força do sangue chegando ali, sei lá, conseguiu quebrar aquele coágulo e tudo bem. Vida que segue, não gerou problemas. Agora, não gerou insultos, não gerou lesões, mas se aconteceu uma vez, pode acontecer de novo, não pode? E se da próxima vez não for transitório? E se da próxima vez eu não tivesse esse coágulo sendo desfeito? E se da próxima vez ele chegar e ficar? Ou pegar uma artéria de calibre menor e não conseguir ser desfeito? Aí a gente pode ter o AVC e os problemas isquêmicos gerados, decorridos disso aí, certo? Então, quem teve um AIT uma vez na vida faz parte do perfil do demente vascular, da pessoa que tem chance de sofrer um novo AIT e uma nova demência por decorrência disso. Evolução da demência, pacientes que têm outra demência de base e vai evoluindo com ela em degraus. Distúrbios urinários e distúrbios de marcha precoces. Por quê? Vamos questionar o seguinte: todo paciente que teve AVC, todo paciente que teve um acidente cerebral vai se tornar demente? E a minha resposta é não. Esse paciente não vai se tornar necessariamente demente. Depende de várias coisas. Depende da reserva funcional do cérebro, depende do quanto este cérebro era estimulado antes, depende de onde o evento isquêmico está acontecendo, depende do tamanho deste evento isquêmico, depende se ele é único ou não, depende se esse paciente tinha doenças de base, se esse paciente já tinha problemas antes de acontecer isso aí, certo? Tudo depende. Então, como eu falei pra vocês, os critérios de diagnóstico são vários. Não se apeguem a isso.
Existem vários scores, não é essa o que eu quero que vocês se lembrem agora. Vamos lá, então. Agora, mudando de assunto, nada a ver. Síndrome da imobilidade. O que a gente tem que entender? O que é a imobilidade e a síndrome da imobilidade? Botei 2 bi. O que é a imobilidade em si e a síndrome da imobilidade? A imobilidade é o ato de não se mover, grosseiramente falando. É o ato de ficar imóvel sentado na cadeira ou deitado na cama. Essa imobilidade, ela pode ser dividida em vários critérios temporais. Por exemplo, você pode ficar só de repouso. Se você permanece imóvel no leito sem levantar por 7 a 10 dias, o nome disso é repouso. Agora, se você fica imóvel de 10 a 15 dias, já é uma imobilização de fato. E se você ficar mais de 15 dias, aí a gente tem um decúbito de longa duração. Então, quando é que o paciente pode ser dito como imóvel? Ele está imóvel. Quando a gente está em torno de 10 a 15 dias de não deambulação, certo? Então, aquele paciente que não deambula por cerca de 10 a 15 dias já está sendo considerado imobilizado, tudo bem? Então, a imobilização é o ato de não levantar, não deambular, ficar parado na mesma posição. Isso pode causar a síndrome da imobilidade. O que significa síndrome da imobilidade? Já falei isso várias vezes para vocês. É uma síndrome. Tudo que é síndrome significa conjunto de sintomas. Então, o que é a síndrome da imobilidade? Conjunto de sintomas provocados pelo fato de o paciente estar imóvel. Então, não é recomendado que o paciente fique imóvel, independente de qual tipo de doença ele tem, de qual tipo de cirurgia ele passou. A imobilidade é péssima. Claro que assim, o paciente fez uma cirurgia na bacia, ele trocou toda a bacia dele, mas tem que levantar porque senão vai ficar doente. É impossível, né, gente, ele andar com a bacia quebrada. Mas sempre que possível, a gente deve estimular a deambulação para qualquer paciente, não só os idosos. Paciente jovem, paciente grávida, principalmente, porque a gravidez é um estado altamente trombogênico. Quanto menos deitada a pessoa grávida, a pessoa pós-cirúrgica, a pessoa com algum problema de coagulação ficar, melhor é. Então, mover-se é importante. Então, a imobilidade é o ato do idoso estar imóvel, pode levá-lo a um prejuízo cognitivo, porque é um problema sistêmico. Então, a imobilidade, o fato de o paciente estar sem mover-se, pode provocar nele uma série de sinais e sintomas que, em conjunto, são chamados de síndrome da imobilidade. Resumidamente, a gente pode pensar no seguinte. Lembra quando a gente estudava lá no ensino médio sobre o Lamarck e sobre o Darwin? Lembra do Darwin e do Lamarck? Que o Lamarck falava que a evolução acontece porque teoria do uso e desuso, lembra disso? Se você usa muito uma coisa, essa coisa cresce. E se você não usa, ela atrofia. Ele dizia isso. Ele dizia que o pescoço da girafa cresceu porque a girafa usava muito o pescoço, aí ele cresceu. E ele não está de tudo errado. O músculo, por exemplo, se você faz musculação na academia, ele vai crescer. Está usando, ele cresce. Se você para de usar, ele diminui, ele atrofia, perde massa muscular. Coração de pacientes hipertensos trabalha muito. É um coração que faz muita atividade, faz muita força o tempo todo. Se ele é muito utilizado, sendo ele um músculo, ele vai crescer. Por isso os pacientes hipertensos crônicos, sobretudo os de difícil controle, cursam com cardiomegalia, o coração cresce. Então aquilo que você usa desenvolve mais, aquilo que você para de usar desenvolve menos. Lembra que a gente estudou lá em fármaco que não se pode tirar o corticoide de uma vez de uma pessoa que toma muito tempo, porque isso pode causar a insuficiência de adrenal? Porque a adrenal não estava sendo usada, já que você estava tomando o corticoide, então se ela não foi usada, ela atrofia. Com o corpo é a mesma coisa. Se você fica imóvel na cama sem se mover, o seu sistema ósseo muscular começa a entrar em atrofia. E quanto menos você se mexe, mais atrofiado eles vão ficar. Por que o meu organismo vai gastar energia, alimento, mantendo um órgão que não está sendo mais utilizado? Então, essa é a primeira característica da síndrome da imobilidade. Redução da capacidade de movimentação. Quanto mais deitado o paciente fica, menos ele vai conseguir se mover, certo? A gente tem portanto,
deteriorização dos sistemas corporais por falta de uso. Esse paciente vai começar a perder a capacidade de movimentação, perder massa, perder tecido ósseo, porque ele não está usando. Então esse é um dos principais problemas que nós temos. Mas é só o sistema ósseo-muscular que vai ser afetado? Não é. Todos os sistemas do corpo podem ser afetados e eu vou explicar para vocês como daqui a pouquinho. Mas todos os sistemas do corpo podem ser afetados, certo? Vou explicar já já. Beleza. Agora eu pergunto para vocês. Todo paciente imóvel vai evoluir para síndrome da imobilidade? E a minha resposta é não. Não é toda pessoa que fica deitada por muito tempo que vai desenvolver a síndrome da imobilidade. Toda pessoa que fica deitada por muito tempo tem chance de desenvolver a síndrome da imobilidade. Mas quem que vai desenvolver? É aquela pessoa mais frágil, mais fraca, com baixa reserva de órgãos, baixa reserva funcional. É aquela pessoa que não tinha quase massa muscular. Agora que ela ficou deitada, o corpo vai destruir o restinho que tinha. É aquela pessoa que não tinha boa densidade óssea. É aquele paciente que não tomava cuidado com a densidade óssea, não fazia densitometria óssea. É aquele paciente com osso fraco. É aquele paciente que já tinha certa demência. Aquele paciente que já tinha depressão. Aquele paciente que caiu e ele ficou imóvel por conta da queda. E se ele caiu e ficou imóvel por conta da queda, ele tem medo de cair de novo, então ele não anda mais. Esses pacientes mais frágeis são os mais suscetíveis a desenvolver a síndrome da imobilidade e sofrer com as consequências da imobilização, certo? Como é que a gente dá diagnóstico? Como é que a gente diz assim, você está com a síndrome da imobilidade? Quando esse paciente tem as características menores e pelo menos duas do critério, tem as características maiores e pelo menos duas das menores. Quem são elas? O critério maior é déficit cognitivo, seja médio ou seja grave. Então é preciso haver um déficit cognitivo. O que é déficit cognitivo? Dificuldade de fala, dificuldade de pensamento, de andar, de fazer as coisas, de mexer, de raciocinar. Déficit cognitivo. Seja médio ou seja grave. Também inclui múltiplas contraturas. A musculatura em si, ela vai atrofiando e ela vai se contraindo. Esse paciente começa a ficar mais tortinho. Nos critérios menores, a gente tem sinais de sofrimento da pele ou úlcera de decúbito. Isso é uma coisa que vocês vão ver muito na vida de vocês. Além do problema de atrofiar musculatura, ficar muito tempo parado na mesma posição tem grande risco de formar úlceras de decúbito, ou chamadas também de úlceras de pressão. Por que elas acontecem? Porque o seu osso, o seu peso, pressiona a sua pele contra a cama. Se essa pressão é feita por muito tempo, isso lesiona a sua pele e pode ferir, causando uma úlcera. Isso não é só para o paciente idoso, isso é para vários pacientes, todos os pacientes que ficam muito tempo deitados. Por isso, as UTIs têm a política de mudar a posição do paciente a cada 2 horas. O paciente internado, entubado, aquele lá que está internadão, não se mexe, sei lá, faz um mês na UTI, ele não pode ficar durante esse tempo todo na mesma posição. Os enfermeiros giram eles, mexem eles de posição. Porque se não mexer, gente, a coisa de 2, 3 horas forma ferida na pele mesmo. E é uns buracos feios que faz. É uns negócios, olha assim, você acha que a pessoa vai sei lá, desfazer, vai derreter. É um buraco feio que faz. Então, úlcera de decúbito é uma bosta e ela acontece muito nos pacientes imóveis. Elas já são uma consequência da imobilidade. Esse paciente com a úlcera de decúbito já tem grande chance de ter a síndrome. Mas como ele é um sinal menor, a gente precisa ter um sinal maior junto, né? Que é o déficit cognitivo ou contratura muscular. Não basta ter só a úlcera de decúbito. Mas uma vez que ele tem a úlcera de decúbito, já é um dos fatores. Então ele tem mais chance de ter a síndrome propriamente dita. A gente pode ter também disfagia. O que é disfagia? Dificuldade de deglutição, por medo de engasgar, por atrofia da musculatura. E aí se o paciente não come, ele não ganha massa. Se ele não ganha massa muscular, mais atrofia ainda. Dupla incontinência, o que é isso? Incontinência fecal e incontinência urinária. E essa incontinência é consequência de quê? Porque o paciente não consegue levantar para fazer xixi, para fazer cocô. Aí ele vai fazer o quê? Na roupa. Ele vai perdendo a capacidade de entender a hora de fazer xixi ou não. Ele está tanto tempo deitado que ele não consegue mais perceber a hora de fazer xixi. Então, ele só sai, certo? E a afasia, que é problema de linguagem, problema de fala.
Quais são as principais causas, então? As causas da síndrome da imobilidade são as mesmas causas da imobilidade. Só que quando é um paciente mais frágil e mais propenso a sofrer as consequências, elas vão aparecer, certo? Então, o que pode deixar um paciente imóvel? Imóvel a ponto de causar uma síndrome da imobilidade. Então, o que pode ser suficientemente importante para deixar o paciente acamado a ponto de ele desenvolver uma síndrome de consequências dessa imobilização? De novo, AVC, mal de Parkinson, porque o mal de Parkinson é uma doença progressiva, esclerose lateral amiotrófica, que é o ELA, as demências, sejam de elas de quais for, demência vascular, corpo de Levy, frontotemporal, Alzheimer, neuropatias periféricas, depressão, são todas as coisas que prendem o paciente à cama. Neuropatia periférica existem várias. Um exemplo, Guillain-Barré, síndrome de Guillain-Barré. O que é essa síndrome? Em alguns pacientes geneticamente alterados, os processos infecciosos desencadeiam a formação de um anticorpo antineurônios. Vejam o que eu falei. Depois de um processo infeccioso, Guillain-Barré surge sempre pós-infecção. Esse paciente vai formar anticorpos que atacam a bainha de mielina dos neurônios periféricos. Então, esse paciente não tem mais bainha de mielina nos nervos periféricos. Se não tem bainha de mielina, o impulso elétrico é muito lerdo, muito lento e praticamente não acontece. Então, esse paciente dorme se movendo e acorda sem se mexer. Não consegue mais mover as pernas, por conta desses anticorpos formados, certo? Então, você vai tratar esse paciente com imunoglobulina, enfim, você vai fazer tudo esse paciente voltando lá depois, porque vai formar novas bainhas de mielinas lá. Mas então as neuropatias periféricas podem culminar nessa imobilização. Se o paciente não consegue mais mexer as pernas, como é que ele vai andar? Ah, o paciente está com neuropatia periférica por conta de diabetes, perdeu o movimento das pernas. Ou neuropatia periférica por conta de hanseníase, perdeu os movimentos das pernas. Não vai andar mais. O paciente pode ser cego, pode ser surdo, e aí isso faz com que ele tenha mais medo de andar, medo de se deslocar e cair. Doença pulmonar obstrutiva crônica, porque a oxigenação é ruim, esse paciente não tem boa saturação, não tem boa oferta de oxigênio para o corpo, ele cansa muito fácil. Se ele cansa muito fácil, ele vai ficar andando? Ele vai ficar se mexendo? Não, né? No sistema cardiovascular, insuficiência cardíaca congestiva, pelo mesmo motivo, o coração bate mais fraco, o coração é insuficiente, ele não distribui o sangue de maneira adequada pelo corpo. Logo, esse paciente tem grande chance de sofrer cansaço, qualquer coisinha que ele faz ele cansa, e dói a cabeça, e falta o ar, e não tem força porque o coração está fraco. Processos isquêmicos no coração, insuficiências arteriais, sequelas de trombose venosa, isso é importantíssimo, porque, e o oposto aqui é verdadeiro. Paciente que teve uma trombose no passado pode culminar com lesões da trombose. Tipo, se essa trombose desencadeou um AVC, o AVC desencadeou, foi bem na região do movimento das pernas e aí o paciente ficou imóvel. Então, a trombose pode causar a imobilidade. Mas o oposto, sobretudo, é mais importante. Quando a imobilidade causa a trombose, não a trombose causa a imobilidade. Nós vamos falar das sequelas daqui a pouco, mas dando uma pincelada, das sequelas não, das consequências, mas dando uma pincelada, um dos grandes problemas de ficar imóvel por muito tempo é a formação de trombos. Por quê? Se você fica imóvel, se você fica parado, o sangue circula mais devagar no seu corpo. E se o sangue circula mais devagar, é aquele mesmo rolê que a gente estava falando da fibrilação atrial. Se o sangue circula mais devagar no seu corpo, ele tem a tendência de formar os trombos. E quando se formam os trombos, esse trombo pode ir para qualquer lugar, certo? Então, trombose pode gerar uma imobilização e muitas vezes até no tratamento da trombose venosa profunda, os médicos indicam que seja feito o repouso, porque se você se mexe, esse trombo se desprende e vai parar no pulmão. Então, a trombose pode gerar a imobilidade e a imobilidade pode gerar a trombose, certo? No sistema digestório, a desnutrição proteico-calórica, o cara não tem força para se mexer, gente. Como é que ele vai andar? Como é que ele vai fazer as coisas? Você não tem força, né? Temos as iatrogenias com o uso de medicação, deixa o paciente tonto, deixa o paciente sonolento, deixa o paciente dopado. Como é que ele vai andar desse jeito? Como é que ele vai se mover estando dopadaço? Então, cuidado com isso também. Sistema muscular, existe a fibromialgia, fibrosite, polimialgia, síndrome miofacial,
são dores, né, osteomusculares. Se tá doendo, você vai andar, gente. Se eu tô com uma dor corporal, eu vou andar? Não vou andar. O sistema esquelético agora. Osteoartrose, fraturas, doenças reumáticas, osteoporose, metástase de cânceres. Porque a gente viu lá no módulo de onco que os cânceres gostam de dar metástase no osso, né? Ossos frágeis não vão conseguir andar, não vão conseguir funcionar. E aí, quais são as consequências disso, então? A gente pode ter depressão, deficiência cognitiva, inversão do ritmo do sono, do tipo assim, de noite acordado, de manhã dormindo, o oposto, delírio, pneumonias, principalmente por aspiração. Esse paciente, como ele está muito tempo deitado, ele vai comer, ele engasga e aspira a comida para dentro do pulmão, causa pneumonia aspirativa, insuficiência respiratória, trombose, não se esqueçam da trombose, principalmente a trombose venosa profunda, que ela cursa com o tromboembolismo pulmonar. O clássico forma-se um trombo nas pernas, esse trombo se desprende, vai pela circulação sanguínea, chega ao pulmão, obstrui uma artéria pulmonar, corta a circulação para o pulmão, esse pulmão morre, a pessoa entra em insuficiência respiratória, cai a saturação, faz parada cardíaca, morre. É grave isso. E uma das coisas que causam é a imobilidade. Por isso a gente tem que recomendar pacientes que fizeram uma cirurgia a se mover, grávidas a se mover. Não é bom grávida ficar muito tempo deitada, certo? Cadê? Aqui. Uma redução da resposta à insulina por conta da falta de atividade física, porque a falta de atividade física provoca uma resistência insulínica. As sujeiras do sangue, eles começam a se acumular em cima dos receptores de insulina, gerando uma resistência à insulina. Diminuição da excreção de folato, sódio, cálcio, retenção hídrica, potássio, diminuição da capacidade aeróbica, ou seja, diminuição da produção de energia, queda da eritropoiese, queda do volume de O2, queda da síntese de vitamina D, certo? Como consequência, esse paciente vai ficar desnutrido, pode ter fecalomas. O que são fecalomas? São bolas de cocô que ficam presas no intestino e elas precisam ser retiradas geralmente manualmente. Você enfia o dedo e puxa. Então, os fecalomas, eles são importantes, e o paciente que não se movimenta, o peristaltismo intestinal também fica prejudicado. Então, a gente tem grande chance de ter esses fecalomas aí, certo? Incontinência urinária, retenção urinária, infecção do trato urinário, tudo pela imobilidade. Atrofia da pele, úlceras de decúbito e de pressão, não se esqueçam, aonde elas mais acontecem, principalmente aqui na região sacroiliaca, mas também em todas as regiões de pressão com a cama. Pensa, quando você está deitado na cama, quais são os pontos de osso que você geralmente pega? Cabeça, cotovelo, punho, região de sacroiliaca e calcanhar. É onde mais a gente tem a formação. Gente, eu tô falando de feridas feias. Eu vou mostrar a foto pra vocês, porque vocês não estão entendendo o tanto que é feia. É uns buracão que se forma. Olha isso aqui, gente. Só de ficar deitado. Olha o tamanho dessa pereba, só do paciente ficar muito tempo deitado. Olha o tamanho disso aqui, gente. Olha essas feridas como são feias, pelo simples fato de ficar deitado por muito tempo na mesma posição, sem se mexer. Olha isso aqui, já necrosou a pele, até sido morto. São feridas feias e grandes e elas crescem do dia pra noite. Olha isso aqui, tá feito um buraco no cara, olha aqui, um buraco lá pra dentro. Isso aqui não é pus, isso é exudato, não se esqueçam, viu? Isso aqui é pomada em volta, né? Isso aqui é exudato, isso aqui é a ferida, olha o buraco que abriu. Então, assim, isso aqui não é o ânus do cara, olha aqui onde tá a bunda dele, tá aqui, ó, isso aqui é na coluna. Isso aqui se forma do dia pra noite, sem exagero, do dia pra noite, certo? O trem começou pitiquinho, amanhã você vai ver tá um trubufu gigantesco. Isso é bem sério, isso é bem grave, tá? Beleza. Todo paciente, então, que tá imóvel vai ter a síndrome da imobilidade? Não, geralmente quem tem? Aqueles que ficam com internação prolongada, foram abandonados pela família, têm baixo suporte emocional, existe alguma outra doença debilitante de base, está num ambiente não familiar, está desnutrido. Ou seja, pessoas mais fragilizadas têm a tendência de evoluir para a síndrome da fragilidade propriamente dita. Certo? E quem são mais suscetíveis são justamente essas pessoas mais organicamente falando fracas. Tudo bem? Beleza. Agora vamos falar sobre os cuidados paliativos. Cara, os cuidados paliativos é um assunto muito amplo,
e não tem fim, e não tem referência certa, digamos assim. Todos os livros, todas as literaturas, cada um aborda este assunto de uma maneira diferente. Então, assim, tudo que você falar sobre o cuidado paliativo tá certo, entendeu? Não existe muito uma regra do que é necessário saber sobre. As literaturas, cada uma delas aborda completamente diferente, tipo água para vinho. Totalmente diferente. Então, não é muito isso que vai nos dar o parâmetro. Então, tudo que você puder ler sobre cuidados paliativos, melhor é. Mas a gente precisa entender o conceito. O que é cuidado paliativo? Cuidado paliativo, ele entra no conforto do paciente. Quando é que o conforto é bem-vindo na vida do seu paciente? E a resposta é a todo momento. Enquanto você puder e o que você puder fazer para dar conforto ao seu paciente, isso deve ser feito. Não importa em qual fase da doença ele está. Quando eu falo sobre cuidados paliativos, eu não estou falando de cuidados de fim de vida. Os cuidados paliativos, eles devem estar presentes em todos os pacientes, do início, do dia do diagnóstico. Se o seu paciente foi diagnosticado com uma unha encravada, você vai implementar cuidados paliativos nele. Se o paciente foi diagnosticado com câncer terminal, você vai implementar cuidados paliativos nele. Se o paciente está com gripe, cuidados paliativos nele. Cuidados paliativos não tem a ver somente com o fim da vida, mas sim com qualidade de vida, qualidade de morte. É passar pela doença de um modo menos sofredor. É você fazer com que o seu paciente viva a doença dele, sofrendo o mínimo possível. É o fato de você dar uma cama confortável para o paciente, de você dar alta para ele poder ficar num ambiente caseiro assim que for possível. É o ato de você não reter o paciente internado por tempo indeterminado, por tempo desnecessário. É o ato de você só prescrever medicações e tratamentos que vão surtir efeito naquele paciente. É o ato de você não pedir um exame que só vai causar bastante dor, mas não vai mudar a sua conduta. É o ato de dar remédio para dor para o seu paciente. É o ato de, se ele está internado numa UTI, mudar ele de decúbito de hora em hora para não dar úlcera de pressão. É o fato de falar com a família dele sobre a situação dele. É o fato de explicar para ele o que está acontecendo. É o fato de não largar a família um mês sem notícia do cara. Cuidados paliativos têm a ver com qualidade de vida e qualidade de morte. A gente vê os cuidados paliativos sendo muito mais evidentes quando o paciente já não tem mais nada para fazer com ele. Quando o paciente já está em fase terminal da doença, morrendo, absolutamente nenhum outro tratamento do mundo seria possível para curá-lo, e aí que a gente vê o cuidado paliativo entrando. Mas não é bem assim que é para ser. O cuidado paliativo ele deve estar presente em toda a linha de cuidado. A diferença é que no final só vai sobrar ele, enquanto no começo tinha ele e mais as tentativas de cura. Tinha o cuidado paliativo mais uma quimioterapia. Tinha o cuidado paliativo mais uma radioterapia, mais um suporte de oxigênio, mais uma cirurgia. Agora que você já fez tudo que podia fazer para tentar curar o paciente, agora só restam os cuidados paliativos. Então sim, os cuidados paliativos estão presentes no fim da vida, mas não só no fim da vida. Eles também devem estar presentes em toda a linha de cuidado. E é o que esse gráfico aqui mostra pra gente. O cuidado paliativo ele começa desde o momento do diagnóstico. Enquanto a doença progride, ele deve estar presente. Enquanto você faz o tratamento modificador da doença, ele deve estar presente. Então, o cuidado paliativo, ele está presente nesse tempo todo. E ele acaba quando o paciente acaba? E a resposta é não. Ele deve estar presente na fase de luto, sobretudo de luto inicial dessa família. É importante como dar a notícia para a família. É importante entender o que vai ser dessa família depois que aquele paciente se foi. Então, os cuidados paliativos, eles incluem qualidade de vida e qualidade de morte. É assim que eu gosto de definir. É o jeito de você entender e dar um suporte para o seu paciente viver a doença dele do jeito mais confortável possível, certo? É fazer remédio para dor, é não deixá-lo passar dor. É ele querer comer uma comida diferente. Ah, mas se o senhor comer essa comida, você vai passar mal, vai atrapalhar a sua doença. O cara já tá morrendo, não tem mais o que fazer. Você acha que se der um brigadeiro pro cara, ele vai mudar muito a vida dele? Não vai. Cuidado paliativo é fazer tudo o que é possível para causar bem-estar para o seu paciente. E quando eu digo bem-estar, é bem-estar físico, emocional, mental, espiritual. É o paciente que é da Umbanda. E você, crente como fala? Daquela igreja bem rígida. Ô, gente, esqueci.
O nome daquela igreja evangélica bem rígida. Ô, meu senhor. Mas tá, enfim. Você é pastor, então. Você é pastor e é médico. Seu paciente é da Umbanda. Cuidado paliativo é você permitir que o líder religioso dele da Umbanda vá lá conversar com ele, porque é o que ele quer naquele momento, é o que ele precisa naquele momento. Cuidado paliativo é você permitir visita para o paciente poder se despedir da família. Cuidado paliativo é você mandar o paciente para ele morrer em casa, se for essa a vontade dele, certo? Cuidado paliativo é cuidado físico, do mental e do espiritual do seu paciente, para que ele passe por esse processo com o mínimo de sofrimento possível. Passe pelo processo da doença e, se for o caso, pelo processo da morte. Certo? Cuidados paliativos significa, sobretudo no fim da vida, só intervir naquilo que realmente causa desconforto ou angústia. Por exemplo, paciente com câncer, cara. Paciente com câncer, ele tá, por exemplo, ele tá com um câncer no estômago. O câncer está crescendo, aquela massa está crescendo e aquela massa está começando a obstruir a veia porta. Se está obstruindo a veia porta, está acumulando sangue ali, esse sangue está extravasando, está causando ascite. Ascite é a minha doença principal? Não, é acúmulo de líquido lá na cavidade abdominal. Mas está causando desconforto, ele não está conseguindo respirar, ele não está conseguindo comer, ele não está conseguindo andar. O que você vai fazer? Você vai drenar o líquido da ascite do cara. Você vai fazer a paracentese e vai tirar o líquido do abdômen dele para ele ter mais conforto. Adianta nesse estágio que o paciente está, você propor a ele uma cirurgia para tirar o câncer daquele estômago? Se ele já está com metástase no pulmão e no osso, adianta tirar o estômago? Ele tem 95 anos, está com câncer no estômago, estágio 4, com metástase no pulmão, no cérebro e no osso. Adianta fazer a cirurgia? Não adianta. Cuidado paliativo é deixar com que ele viva mais tempo com a família dele, sem dor, sem ascite, certo? O objetivo é, portanto, qualidade de vida ou qualidade de morte, tá? O objetivo, então, é promover o alívio da dor e de outros sintomas que geram sofrimento, reafirmar a vida e ver a morte como um processo natural, ajudá-lo a passar e a entender a morte, sem antecipá-la ou também sem postergá-la. Não significa fazê-lo morrer mais cedo, também não significa adiar essa morte. O paciente não tem mais o que fazer com ele. Ele já está, a pressão sanguínea dele está em 8/7. Batimento cardíaco está em 25. Atividade cerebral reduzida. Rim já entrou em insuficiência faz a hora. Mas se eu fizer uma hemodiálise nesse paciente aqui, talvez vai ser uma hemodiálise demorada, né? Porque a pressão está muito baixa, então eu tenho que botar essa hemodiálise numa velocidade bem devagarinha para ver se ele melhora. Vai curar, gente? O homem não vai curar. Se eu fizer isso com o cara, com isso eu consigo fazer ele morrer, ele aguentar mais um dia. Vai mudar o quê? Se ele ao invés de morrer hoje, ele vai morrer amanhã. Você postergou uma morte, postergou o sofrimento. Zero cuidado paliativo aqui. Tem que cuidar do psicológico, do espiritual, do social do cara. Oferecer um sistema de suporte que auxilie o paciente a viver tão ativamente quanto possível até ele morra. Oferecer um sistema de suporte que auxilie a família do paciente antes e depois da morte dele. Equipe multiprofissional, essa é a chave do cuidado paliativo. Tem que haver uma equipe multiprofissional. Só o médico não faz, só o enfermeiro não faz, só o psicólogo não faz, só o psiquiatra não faz. É todo mundo trabalhando junto, cada um no seu. Cada um fazendo o que a sua competência permite para promover a qualidade para esse paciente. Certo? Mais ou menos por aí que é o raciocínio que vocês precisam ter em mente. Agora, tá gravando isso aqui, pelo amor de Cristo, né? Tá. Agora, pra gente finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre... Cadê o trem? Sobre depressão. Diferenciando a depressão do luto, né? Pra gente diferenciar, então a gente tem que conhecer um pouquinho sobre eles. E ao fim vai ter uma tabelazinha comparativa. A depressão, gente, tá crescendo bastante hoje em dia, né? Existem várias hipóteses que explicam de onde veio essa depressão. Mas hoje o que mais justifica é o desequilíbrio das aminas biogênicas cerebrais, ou seja, serotonina, norepinefrina ou dopamina. No paciente depressivo, nós temos uma menor disponibilidade desses neurotransmissores na fenda sináptica. Então, é o seguinte. Tenho aqui o neurônio 1. Isso aqui, ó, é o neurônio. Peraí, vou botar grande. Ó. Não, gente. Ó,
neurônio tá aqui, né? Corpo celular, dendrito, bonitinho, parará, axônio, terminal do axônio. Aí aqui vem o neurônio 2, dendrito dele, corpo celular, dendrito dele tá aqui, bonitinho, nananã, axônio, terminação do axônio. Agora a gente vai fazer um recorte nisso aqui, ó, vamos dar um zoom nessa parte aqui, ó. Vai ficar assim, esse aqui é o final desse axônio e esse aqui é o começo daquele dendrito, certo? Isso é o final desse axônio, o começo do outro dendrito. O que vai acontecer? Para a sinapse acontecer, esse menino aqui tem que jogar neurotransmissor aqui. Esse neurotransmissor vai fazer efeito nos receptores ali, que vão ativar esse segundo neurônio. É assim que as coisas funcionam. No paciente depressivo, ele tem uma menor quantidade de bons neurotransmissores da alegria. Serotonina, norepinefrina e dopamina. Se eu tenho uma quantidade menor desses neurotransmissores, eu vou ter uma ativação de alegria menor também. Então, se eu tenho menos serotonina aqui na fenda sináptica, eu vou ter uma menor ativação do neurônio 2, que seria a via da alegria. Então, eu não vou ter ativação da via da alegria, a grosso modo. Por isso, das principais classes de fármaco para tratar isso são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. É a nossa linda fluoxetina, por exemplo. O que esse remédio faz? Do mesmo jeito que esse neurônio 2 tem... Ô, gente, o que tá acontecendo? Do mesmo jeito que esse neurônio 2... Ô, cacete. Ah, gente, travou. Mas do mesmo jeito que aquele neurônio 2 ali tem receptores para serotonina, o neurônio 1, que foi o que lançou a serotonina, também tem. O neurônio 2 tem receptores para receber a serotonina. Esse verdinho aqui é o receptor de... Ô, cacete. O que tá acontecendo? Esse neurônio 2 possui esse receptor aqui, que é o receptor de receber a serotonina. Mas o receptor 1 também tem receptores de serotonina, mas são receptores de recaptação. Esse receptor aqui também está presente, que é para fazer o quê? Limpar o excesso de serotonina. Esse receptor azul aqui, ó, ele vai tirar a serotonina da fenda sináptica. Este remédio bloqueia este receptor, o receptor presente no neurônio 1, que é o receptor que vai fazer a recaptação da serotonina, pegando a serotonina daqui e lançando de volta para dentro do neurônio 1. Quando ele faz isso, ele tira a serotonina da fenda sináptica. Se ele tira a serotonina da fenda sináptica, ele vai tirar o efeito de alegria da serotonina. Então, esse remédio bloqueia isso. Esta é a principal teoria de hipótese da causa da depressão. Mas não é só ela, nós temos outras hipóteses de causa também. Cadê o trem? Aqui. Nós temos o sistema imune, a gente tem a teoria neuroendócrina, vamos lá. Na teoria do sistema imune, a participação do sistema imune baseia-se no pressuposto de que a depressão, o nome bonito da depressão é depressão maior, tá? Ela provoca uma resposta inflamatória. Esse desequilíbrio de neurotransmissores gera uma resposta inflamatória. Neste processo inflamatório gerado, uma série de alterações químicas e produção de citocinas ocorrem, de modo a atuar como neuromodulador, mediando os aspectos neuroquímicos, neuroendócrinos e comportamentais dos transtornos depressivos. Então, as citocinas inflamatórias geradas vão interferir na concentração de neurotransmissores nos neurônios. Temos também a teoria neuroendócrina. O eixo neuroendócrino estudado na depressão é o hipotálamo hipófise adrenal, porque a adrenal é aquela que produz a norepinefrina também, né? E as conexões das adrenais com o cérebro, sobretudo o sistema límbico. No estresse crônico, assim como na depressão maior, ocorre uma maior liberação do CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina. Esse hormônio é liberado pelo hipotálamo, que fica no cérebro. O cérebro libera o CRH. O hipotálamo libera o CRH. E quem estimula o hipotálamo? O meio. O hipotálamo é estimulado pelo hipocampo, pela amígdala e pelo ambiente ao meu redor. Então, com isso, ele entende que eu estou estressado. Estando eu estressado, ele libera o CRH. O CRH, a função dele é agir lá na minha adrenal, induzindo a produção de corticoide. Na verdade, o CRH vai agir na hipófise, a hipófise vai agir na adrenal e a adrenal vai liberar corticoide, que é o hormônio do estresse. Mas além desse efeito na cascata do hipotálamo hipófise adrenal, o CRH também vai agir diretamente no cérebro, mais precisamente no locus ceruleus, ativando o sistema nervoso simpático. O sistema
sistema nervoso simpático altera o sistema imune e reduz serotonina lá no hipotálamo, certo? E nós também temos a hipótese da conformação de receptores. Naturalmente, o organismo reduz a atividade de alguns receptores quando repentinamente eles passam a ser muito mais estimulados do que eram antes. Eu tenho lá 10 receptores de serotonina. Desses 10, geralmente 6 eram estimulados. De repente, por algum motivo, eu estimulei os 10 de uma vez. Seu cérebro dá uma surtada, ele fala, opa, tem overdose de serotonina aqui, eu vou dar uma podada nesses receptores. Aí ele vai lá e corta 4 receptores e deixa só 6. Isso é a down regulation. Com o uso dos antidepressivos, a quantidade de neurotransmissores que agora aumentou, certo? Porque, ó, o que a gente fez ali? A gente inibiu a recaptação de serotonina, não foi? Então, a gente cortou esse receptor aqui que puxa serotonina para dentro e largou mais serotonina solta aqui. Então, agora eu tenho muito mais serotonina ali. O que isso vai fazer? Isso vai assustar o neurônio 1. Esse excesso de serotonina aqui assusta o neurônio 1. O que ele faz, então? O neurônio 1 e o neurônio 2. O que eles fazem, então? O 2, ele fala assim, tem serotonina demais, eu vou tirar um pouco de receptor, porque vai que eu sofro uma overdose de serotonina. Aí começa a quebrar os receptores do neurônio 2 que vão receber essa serotonina. Isso é a down regulation. O problema disso e por isso, gente, que os fármacos demoram mais ou menos umas 2, 3 semanas para fazer efeito, porque inicialmente ele aumenta a quantidade de serotonina, mas o organismo reduz a quantidade de receptores, então não adiantou nada, né, fazer isso. Se eu reduzir a quantidade de receptores, então eu preciso que o meu organismo entenda que tá tudo bem, aquela quantidade de serotonina, para ele liberar os receptores de novo, e aí agora aquele excesso de serotonina conseguir fazer seu papel, tá? Clinicamente, o episódio depressivo maior deve durar pelo menos 2 semanas, e normalmente uma pessoa com esse diagnóstico também experimenta pelo menos 4 sintomas de uma lista que inclui alterações no apetite, alterações no peso, isso inclui para mais ou para menos. Muito apetite ou pouco apetite, quase nada. Ou come demais ou come de menos. Ou engorda muito ou emagrece muito. Ou dorme muito ou fica com insônia. Ou tem muita energia ou tem falta dela. Esses 2 extremos estão presentes, tá? Tem um sentimento de culpa, problemas para pensar e tomar decisões e pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. Quais são os critérios diagnósticos do DSM-5? Tem que ter episódios distintos de pelo menos 2 semanas de duração. Se você tá triste faz um dia, você não tem depressão, pelo menos não ainda, certo? Então, você tem que ter pelo menos 2 semanas de duração daquele estado depressivo, envolvendo alterações nítidas no afeto, na cognição e em funções neurovegetativas. Tem que ter pelo menos 5 dos seguintes sintomas. Humor deprimido na maior parte do dia, conforme indicado por relato subjetivo. Sentimento de tristeza, de vazio, falta de esperança ou outras pessoas que falam isso de você. Acentuada diminuição no interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia. Não quero comer, não quero tomar banho, não quero cozinhar, não quero limpar a casa, não quero assistir filme. Não é preguiça, que eu só não quero levantar da cama pra não cozinhar, mas se for levantar da cama pra ir no shopping, eu quero ir. Não. A pessoa não levanta da cama para nada. Nem se vier o cantor que ela é mais fã da galáxia, nem se vier Jesus Cristo, ela não tem ânimo algum para levantar. Insônia ou hipersonia. Agitação ou retardo. Fadiga ou perda de energia. Sentimentos de inutilidade. Capacidade diminuída para pensar e pensamento recorrente de morte. Precisa ter 5 desses critérios. Isso aqui não precisa. Outros transtornos depressivos são a título de curiosidade. E qual é a diferença do luto? O luto é um conjunto de reação emocional, física, cognitiva e comportamental. Qual é a ideia desse objetivo? É você entender quando é que o seu paciente ou o seu familiar está somente triste pelo luto de ter perdido alguém ou se ele está triste a ponto de ter se tornado depressivo. Quando é que a perda de um ente querido gera apenas luto e quando é que esse luto deixa de ser só um luto e se torna depressão? Quando é que isso acontece? Porque eles têm sintomas em comum. O paciente em luto, ele fica triste, ele sente raiva, ele sente culpa, ansiedade, solidão, não sente fome, fica muito triste, perde peso,
fica fraco, perde a crença em tudo, fica confuso, preocupado, não dorme, não come. Tudo isso é no luto também. Todas essas coisas estão presentes no luto. Então, o que muda? Qual é a ideia? Quando você tem luto, você tem um sentimento de vazio e de perda. Você consegue identificar qual é o seu sofrimento. A pessoa depressiva, ela tem um sentimento de dor e tristeza profunda, mas ela não sabe dar nome àquilo que ela sente geralmente. Ela fica extremamente deprimida e para baixo. O luto não. O luto fala, eu estou com saudade, eu estou com um vazio no meu peito, eu estou sentindo falta, eu preciso ver aquela pessoa. Que falta aquela pessoa me faz? Na depressão maior é persistente, você fica 100% do seu dia para baixo. No luto, em ondas. O paciente chora, 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 mas dali a pouco ele consegue respirar fundo e dar um sorrisinho pro lado. Dali a pouco ele lembra da pessoa que faleceu e chora, 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 sofre, sofre de novo. Mas ele consegue levantar da cama e vai trabalhar. Ele consegue olhar para uma criança na rua e dar um sorrisinho. Ele consegue mexer no celular e postar uma foto no Instagram, mesmo estando de luto. Enquanto este luto ainda é só um luto, ele ainda consegue. Agora, quando esse luto vira depressão, aí não consegue mais. O sentimento negativo no paciente depressivo é associado a si mesmo. Aonde ele está, ele sofre. E o problema é que ele está em todos os lugares em que ele está. Não dá para fugir de si mesmo. Então, o problema da pessoa depressiva é com ela mesma. Enquanto que o problema do luto é com o falecido, é relacionado àquela outra pessoa. Mas, se eu perdi, por exemplo, meu tio, eu sinto tristeza relacionada ao meu tio. Mas eu consigo olhar para minha mãe e ficar feliz com a minha mãe. Porque a minha tristeza está atrelada ao meu tio e às coisas que me lembram dele. A autoestima dessa pessoa está baixa, mas no luto não está baixa. Está preservada. Essa pessoa está profundamente triste, mas ela tem a sua autoestima. Na depressão maior, a pessoa se critica em tudo que faz. Essa tabela foi eu que fiz, tá? A pessoa se critica em tudo que faz. E no luto, ela se critica com possíveis erros com a pessoa falecida. Eu podia ter sido uma mãe melhor, eu podia ter sido uma esposa melhor, eu podia ter sido um pai melhor. É relacionado ao morto, não é geral. Não é eu sou uma mãe ruim, mas eu fui uma mãe ruim para ele. Percebam a diferença da frase? Eu não sou uma pessoa ruim hoje, mas eu fui ruim com ele. A pessoa que está com depressão, se ela quiser morrer, ela quer morrer para acabar o sofrimento do coração dela, porque ela não aguenta mais sofrer. Enquanto que no luto, a pessoa quer morrer, mas quer morrer para encontrar o falecido. A depressão maior é um estado fixo, enquanto que o luto é um processo que tem fases. Responsividade ao apoio oferecido por os outros é quase que nula na depressão. Aquela pessoa fala, é só você reagir, levanta da cama, é só uma questão de querer. Não é, gente, é uma doença. Não é uma questão de querer, não é uma questão de aceitar ajuda, enquanto que no luto é. No luto, a pessoa consegue receber um abraço e respirar fundo, certo? Na pessoa com depressão, ela não consegue fazer nada. No luto, ela consegue, certo? Então, enquanto o luto é apenas um luto, nós não temos o prejuízo funcional na vida da pessoa. Na depressão, a gente já tem. Tudo bem? É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que façam uma boa prova. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, é só me mandar mensagem que eu tô aqui, tá bem? Obrigada pela atenção, um beijo e até a próxima.